Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia, mais uma manhã, na presença desse Deus lindo, poderoso, maravilhoso, misericordioso, que nos despertou nessa manhã, né? Que nos deu mais uma oportunidade de vida. Esse já é um motivo para agradecermos. Agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pela porta que Deus abre para nós, pelas portas que Deus fecha, pelas pessoas que o Senhor traz para próximo de nós, para nos auxiliar, nos ajudarmos, né? Então nós temos tanto motivo para agradecer pela presença do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus, por Ele ter morrido por todos nós na cruz do Calvário, por um dia Ele vir buscar nós para morar neste lugar lindo que Ele tem preparado, a Nova Jerusalém, por Ele escrever o nosso nome no livro da vida, por Ele perdoar os nossos pecados. Nós somos tão falhos, tão cheios de pecados, tão cheios de fraquezas. Então isso já é motivo para nós agradecermos. Tudo é motivo de agradecermos na igreja. Se nós formos parar aqui, nós não vamos parar de agradecer a Deus por tantas coisas que Ele faz na nossa vida. Até os não de Deus nós temos que agradecer, porque os não de Deus, muitas das vezes, é livramentos, é ensinamentos que Deus está dando para nós. Glória a Deus. Então, tudo dá graça, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Igreja, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora. Eu gostaria de estar compartilhando. Encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 21, versos 1 em diante. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto para uma das montanhas que eu lhe direi. Olha só, igreja, a palavra do Senhor já fala que Deus tentou a Abraão, Deus estava provando a fé de Abraão. Mas, quando Deus manda Abraão sacrificar seu filho, lembra que ele não podia ter filhos, a esposa dele não gerava, depois passaram por tantas coisas, teve o Ismael, tantas lutas, né, que eles passaram, a Sara já era avançada de idade, assim ficou o quadro quase que impossível dela gerar. Ela já não tinha mais as regras, ele já era avançado de idade, Abraão, e Deus permitiu acontecer tantas coisas, e depois Deus entregou a promessa para Abraão, né, que era o filho que ele tanto desejava, o Isaque. Só que quando Deus entregou esse filho para Abraão, Deus manda ele sacrificar o filho da promessa, o filho que ele tanto amava. Ele já tinha o Ismael, mas Deus mandou ele dar o Isaque, porque o Isaque era o filho da promessa para provar o coração de Abraão. Mas o que eu acho lindo, igreja, nessa passagem é a fé de Abraão. Porque até mesmo ele não tinha certeza, né, se Deus ia prover, mas ele falou com tanta fé: Deus proverá. Porque Isaac falou bem aqui, ó, logo embaixo aqui, ó. Ao terceiro dia levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, lá no verso 4. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele falou no plural. Havemos adorado. Ele falou assim, ó, no coração dele, a fé dele era tanta. Ele falou assim: não vai acontecer nada. Nós vamos adorar e vamos voltar para vós. Espera aqui, moço, nós já vamos voltar. Olha a fé desse homem, igreja. Deus que pediu para ele entregar o filho. Não foi o inimigo falando: eu vou tocar no seu filho. Porque quando o inimigo ameaça, a gente tem fé, a gente tem a mensagem no coração, mas o próprio Deus falando que era para ele dar. Quem é maior do que o nosso Deus? Quem tem mais poder do que Deus? Quem pode parar os desejos de Deus, os intuitos de Deus, o querer de Deus? Deus é que cria o bem, Deus cria o mal. E Deus falou para ele: me dá o seu filho que tu amas e oferece para mim o holocausto. Quem que pode mudar a decisão de Deus? Fala para nós. Ninguém, igreja, ninguém tem poder. E Deus falou: me dá. Mas Deus só estava provando. Aleluia. E Abraão, ele estava cheio de fé. Sabe por quê, igreja? Porque antes de acontecer tudo isso, aleluias, lá no capítulo 15, igreja, antes de Deus mandar Abraão entregar o filho dele, no capítulo 15, lá no versos 2 em diante,
Deus conversando, né, com Abraão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hei de dar? Pois ainda seus filhos e eu o mordomo da minha casa, e o Damasceno Elizer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um é nascido na minha casa será o meu herdeiro, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: aqui é Deus confortando Abraão, falando com Abraão, falando a promessa que ele ia fazer para Abraão. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e contas as estrelas. Olha, se podes contar, disse, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Tá vendo? Porque Abraão falou: Deus proverá. Tá vendo porque Abraão nem ligou quando Deus falou assim: olha, eu vou pegar seu filho para o holocausto, porque Deus lá atrás já havia lançado uma promessa sobre ele, que ele ia ter uma semente tirada dele, que ia ser tão grande essa semente, que ia multiplicar tanto, que ia ser olhar para o céu que ele não ia poder contar. Ou seja, Deus já havia lançado um decreto sobre a vida dele. Uma promessa havia sido lançada sobre ele. Então ele não temeu. Quando ele foi lá oferecer, ele nem ligou. Quando o filho dele perguntou: pai, aqui está o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro? O Isaac perguntou: cadê o cordeiro para o holocausto? E ele disse: Deus proverá. Deus proverá, porque ele tinha fé. E essa é a certeza, igreja, que nós temos que ter no nosso coração, essa fé de Abraão. Porque se Deus fala para todos nós: ei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes nós oramos, mas dentro do nosso coração nós começamos a questionar, começamos a murmurar, não acreditamos que Deus está falando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você serve ao Senhor, no tempo de Deus a sua casa servirá também. Abraão teve filho no tempo que ele quis? Não foi, foi no tempo de Deus. Demorou, complicou, a situação piorou. Aí você olha para a situação e você fala assim: não vai ter mais jeito. Mas Deus espera ficar tudo impossível, porque Ele não dá glória dele para ninguém. Nós servimos o Deus do impossível. E Ele quer a glória só para Ele, para não falar: não foi o homem que ajudou, foi o homem que fez, foi a medicina. Não, a glória é somente de Deus. Ali Sara nem regras tinha mais, ela já estava avançada de idade. E Deus fez ela gerar um filho, igreja. Então, quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele colocou aquilo no coração e ninguém tirava mais. Ele ia ser pai, a semente dele ia se multiplicar. Quando Deus fala: ei, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Aí a gente fica desesperado, né? Quando vem as adversidades, quando Deus está provando a gente, né? A gente fala: ai meu Deus, e agora? Ai, tá faltando isso, tá faltando. Não, confia no Senhor. Leia o versículo que está falando que Ele é o nosso pastor, Salmos 23, e nada vai nos faltar. Quando o Senhor fala: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque eu vou estar contigo. Confia no Senhor. Eu sei que é difícil quando a gente vai para o vale da sombra da morte. Só quem passa o vale da sombra da morte sabe como é a dor. Mas nós temos que agarrar na promessa: Senhor, eu estou no vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está passando comigo. Aleluia. Quando o Senhor fala para todos nós: ei, o nosso casamento, aleluia, o que Deus une, o homem não separa. Ninguém tem poder de separar. Às vezes até tentam, né? Às vezes o inimigo investiu aí, né? Às vezes o esposo, a esposa não estão aí, não está como você queria. Mas o Senhor está falando aí: ninguém tem poder de separar, é porque ninguém tem poder de separar. Aí a gente começa a orar, a gente começa a buscar mandar o mal embora, porque por algum motivo nós não podemos ficar culpando, nós temos que orar. Aleluia. Às vezes a gente começa: foi culpa sua, foi culpa minha. Não. Comece a orar para Deus restaurar. E de repente Deus está restaurando o casamento, restaurando a família. Quando Deus fala: ei, seus filhos são heranças do Senhor. Aleluias. É o seu galardão. Aleluia. E por que a gente teme se está falando que é a herança do Senhor? Então o inimigo pode até ter tocado, mas se a gente orar, se a gente buscar, aleluia, se a gente nos converter do nosso mau caminho, né? Porque a palavra do Senhor fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face,
quando nós começamos a buscar a face do Senhor, quando nós voltamos para o Senhor, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a interceder, a obedecer, a ficar na brecha, não tem como Deus não mudar, não tem como Deus não transformar, não tem como Deus não restaurar. A palavra do Senhor é fiel. Deus falou para Abraão: ei, vai se multiplicar. E não se multiplicou, igreja, não se multiplicou. Conta as estrelas do céu. Ele não pode contar, multiplicou pela fé de Abraão. Então, quando Deus falou oferece, ele nem ligou, porque ele tinha uma promessa lançada sobre ele. Olha que mais coisa linda aqui, olha só, para confirmar a promessa, lá no capítulo 17. Então, caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara de idade de 90 anos. Olha só, já estava tudo fora do controle deles, tudo fora do controle da medicina, tudo fora do controle do homem, mas não estava fora do controle de Deus. Deus estava no controle. O homem perde o controle, Deus permite. A medicina muitas das vezes perde o controle, Deus permite, porque Ele quer mostrar que Ele é Deus, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do seu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Olha Deus confirmando a promessa dele lá atrás. Dará um filho e chamar-te-á o seu nome Isaque. Deus mandou até colocar o nome. Então por que Deus ia querer matar se ele já deu a promessa? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria? Ele vela pela palavra dele para cumprir. Todas as promessas que Deus fala na Bíblia, elas se cumprirão e elas se cumprem quando nós buscamos, quando nós profetizamos, porque a palavra que sai da nossa boca tem poder. Abraão falou: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Muitas das vezes nós não damos importância, né, no que está saindo da nossa boca, mas se nós soubéssemos o poder que tem a oração do justo pode muito seus efeitos, igreja. O poder da oração. Quando nós falamos Deus proverá, nós estamos lançando uma palavra profética dentro da nossa casa. Quando nós profetizamos na vida dos nossos filhos, o vale pode estar até seco, de ossos, né? Sequíssimo. Você pode olhar a situação, pode estar sequíssimo. Igual o caso de Abraão, 100 anos, Sara, 90. Já não poderia, não tinha mais regra, nada. Como que ia gerar aos nossos olhos humanos, né? A nossa limitação, como que vai acontecer? Nós queremos dar jeitinho, nós queremos achar como que vai ser. Como que Deus vai fazer? Deus não precisa de nós para fazer o milagre, igreja. Deus só precisa que nós confiamos, igual Abraão confiou. Deus proverá. Ele falou: Deus proverá. Eu não sei de onde que vai aparecer. Ele está querendo dizer assim: eu não sei de onde que vai sair esse cordeiro. Eu não sei de onde, o que Deus vai fazer, mas Ele vai prover para si o cordeiro, porque Ele falou para mim que Abraão, Ele falou que eu ia ter um filho que era se chamar Isaque, que esse Isaque ia se multiplicar a semente. Deus falou. Como que Deus manda matar agora o filho da promessa, né? Como que Deus pede? Deus só estava provando a fé dele e Deus achou nele fé. Sabe, igreja, que o Senhor coloca aqui no meu coração? É por isso que nós temos que abençoar sempre, usar a nossa língua, igreja, para abençoar cada dia mais. A gente aprende que a palavra tem poder, a nossa língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então nós temos que usar a nossa língua para abençoar, sermos abençoadores. Amém? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos, aleluias, deixa eu ver aqui, 18 em diante. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Só para a gente finalizar, tá, igreja? E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Tá vendo o poder da palavra? Jesus olhou e falou: nunca mais nasça fruto de ti, só porque não tinha fruto. Ele estava com fome, ele estava com muita fome, né, para secar a figueira. Aleluia, estava com muita fome, que ele até amaldiçoou a figueira. Nunca mais nasça fruto de ti.
mas ele queria ensinar o poder da fé, o poder da palavra. Quando nós dobramos nosso joelho, aleluia, pedindo algo, intercedendo por alguém, nós temos que crer. Às vezes o inimigo se levanta, né? A gente fala, eu orei, parece que piorou. Não, é que o inimigo se levantou, suas orações chegou no trono, Deus está trazendo a resposta. Mas é que a gente é alvoroçado, a gente quer do nosso tempo, do nosso jeito. Tem que ser agora. Deus não ouviu. Quem disse que Deus não ouviu? Só porque alvoroçou. É porque está chegando. E se você permanecer fiel, confiando, o Abraão estava andando ali com o filho de Deus, não mandou entregar? Olha só, a promessa chegou e Deus falou: entrega agora, sacrifica ele agora. Olha a situação de Abraão. E Abraão obedeceu. Abraão falou: vamos lá, mas não vai acontecer nada. Então, se nós estamos pedindo algo para o Senhor, em oração, se o inimigo está se levantando, nós temos que começar a glorificar, igual Abraão. Deus proverá, não, está dando certo. Vai chegar, minha vitória vai chegar sim, em nome de Jesus. A minha bênção vai chegar sim, em nome de Jesus. A porta vai se abrir sim, em nome de Jesus. Meu filho é homem de Deus sim, em nome de Jesus. Meu casamento está restaurado sim, em nome de Jesus. Muitas das vezes as pessoas até são usadas, né, para dizer que não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Está liberto sim, em nome de Jesus. Aleluias. E começa a profetizar. Deus proverá, Deus vai prover uma porta para mim, sim, em nome de Jesus. Eu vou conseguir isso aqui, sim, em nome de Jesus, porque está alinhado com a palavra do Senhor. Está alinhado com as promessas de Deus. Olha que mais fala assim. E os discípulos vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Eles eram discípulos. Jesus disse, se nós crermos nele, nós faríamos as mesmas obras que ele fez e faríamos maiores ainda. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, em verdade vos digo, se tiverdes fé, Abraão não teve fé? Se tiverdes fé e não duvidardes, Abraão duvidou? Abraão não duvidou, Abraão teve fé, falou, Deus proverá. E ficou com aquilo no coração, e ele ainda falou assim para os moços dele, fica aí, nós vamos lá adorar, nós no plural, e nós vamos voltar. O poderoso, falou que ia matar, mas mesmo assim, ele pegou a promessa. Falou, não, mas Deus lá atrás falou para mim que é meu filho, que vai ser semente, vai multiplicar. O próprio Deus falando que ia sacrificar, que ia matar o filho dele, ele falou, não, Deus proverá. Olha que fé, que coisa linda. Não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte de Cerdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Glória a Deus, até a figueira, até o monte, ergue-te, se nós não duvidardes, aleluia, e tudo que pedirdes, está vendo? Na oração, crendo, o recebereis. Então, olha a importância da oração. Na oração, nós temos que orar e crer que nós vamos receber. Orando e no pensamento crendo que vai acontecer. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam sem se ver. Nós não precisamos ver para crer. A fé é loucura, igreja, é loucura. Nós cremos não por vista, né? Nós cremos por fé mesmo. Amém? Nós não vamos crer porque Deus está mostrando, não. Nós cremos porque nós temos fé. Nós nos apegamos à palavra. Nós conhecemos o poder de Deus, a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E Ele faz o impossível, o sobrenatural se tornar possível. Amém? Para que o nome do nosso Deus, do nosso Pai, de Jesus, seja glorificado nessa situação. Porque quando Deus faz algo na nossa vida, muitas vidas são alcançadas, muitas pessoas são libertas, muitas famílias são restauradas, muitas pessoas se aproximam de Jesus através dos milagres que Deus faz na nossa vida, amém? Então não pare de orar, ore com fé, ore crendo, glória a Deus, profetiza palavras de vitória, porque assim como Abraão profetizou, Deus proverá, Deus proveu, porque Abraão teve fé e Deus trouxe o cordeiro, apareceu o cordeiro ali, aleluia, eles sacrificaram o cordeiro, não precisou sacrificar Isaac, sacrificaram o cordeiro e Abraão, aleluia, teve muitos filhos, muitas nações, igual a palavra do Senhor se cumpriu verdadeiramente, amém? E assim é o nosso Deus, o mesmo Deus de ontem, ele não mudou, ele permanece o mesmo, mas Deus age segundo a nossa fé, e a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais você ouve, quanto mais você
procura aprender, né, da palavra, mais a sua fé vai sendo gerada dentro de você e mais Deus vai agindo segundo a sua fé, tá bom? Que Deus te abençoe, um bom dia, fiquem na paz do Senhor Jesus e assim quando o Senhor permitir eu volto. Deus abençoe, igreja, paz.